promessa: tu és Pedro, fragmento de pedra, pedra pequena, mas eu sou Cristo a rocha, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A partir daquele instante ali, você vai ver que é a primeira vez que se cita o nome igreja no Novo Testamento. Então, a partir daquele momento ali, o processo da igreja já estava sendo estabelecido, através da pregação, através das curas, dos milagres. Você observa também que Jesus falou em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 1 em diante, da grande comissão. O que seria essa grande comissão? Seria uma empreitada de fé, seria uma convocação que Jesus deu aos seus discípulos, para que eles viessem a pregar, a evangelizar, a orar, a repreender os espíritos malignos, toda sorte de mal, a entrar numa casa, numa aldeia, numa cidade e deixar a paz. Só que se essa cidade, essa casa, essa aldeia não viesse a receber essa paz, que ele sacudisse a poeira das suas capas, dos seus pés, e fosse diante, seguisse adiante. Então você vai ver que Jesus dá algumas instruções. A primeira delas é ir de 2 em 2, ou seja, porque se um cair, o outro vai o levantar. A segunda instrução que Jesus dá aos discípulos é: não leve sobre as vossas vidas alforje, não leve ouro, não leve prata, não leve nada disso. Não que Jesus estava sendo contra que o ministério deles fosse abençoado, não que Jesus estava sendo contra que eles fossem prósperos ministerialmente falando, mas Jesus está dizendo: não é essa a intenção que vocês vão para fazer a obra. A intenção é ganhar, é discipular, é orar, é trazer as pessoas para o meu reino. E dali se inicia o processo chamado igreja. Aí passa-se os evangelhos, entra Atos dos Apóstolos, você conhece, Atos 2, capítulo 2, a partir do versículo 1, e o texto vai dizer que se cumprindo, ou seja, se estabelecendo este dia, o dia de Pentecostes, que era 50 dias após a Páscoa, referente à colheita, referente a tudo aquilo que se plantava, tudo aquilo que se era ordenado na questão de cereais, de plantação, na questão da semente, tudo que se plantava, separava-se essa oferta, separava esses cereais 50 dias após a Páscoa. Por isso que o nome já diz Pentecostes, que vem de 50 dias após. Se cumprindo isto, Jesus deixou uma promessa dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Você conhece o texto, e vai desenrolando uma história. Eu vou correr para a gente ganhar tempo. Vai desenrolando aqui a mensagem de Atos dos Apóstolos, que Atos é um livro extremamente histórico. Alguns lances proféticos, algumas coisas acerca de profecias, dons espirituais, algumas coisas acerca da vida de Jesus, mas conta mais do nascimento da igreja. Jesus é o cabeça, e a igreja é o corpo, é a noiva. Os discípulos continuam evangelizando, continuam orando. Vem Pedro. Você conhece o texto que Pedro prega um sermão profético, dizendo, falando acerca das maravilhas, e quantas almas? 3.000 almas se convertem ao Senhor, e a promessa novamente se repete sobre a igreja. Pedro, em Atos capítulo de número 2, a partir do versículo 39, referendando aquilo que Joel falou em Joel capítulo 12, a partir do versículo 28, Pedro diz: essa promessa, que promessa é essa? A promessa que Joel havia feito em Joel capítulo 12, a partir do versículo 28 em diante. Essa promessa de respeito a vós, aos vossos filhos, os que estão perto e os que estão longe, e todos quanto Deus o Senhor chamar. Cresce a igreja se expande, Judeia, Samaria, Galileia, aos confins da terra. Só que o crescimento da igreja, a expansão da igreja, trouxe algumas preocupações para o inferno, trouxe algumas dores de cabeça para o diabo. E sempre que uma igreja cresce, sempre que uma igreja se estabelece, há uma guerra no mundo espiritual. Sempre em algum vilarejo, em algum lugar, em alguma cidade, em algum terreno, em algum valado, em algum bairro, em algum país, algum continente, onde se finca a bandeira do evangelho, fica tranquilo, diabo vai se levantar, diabo vai fazer de tudo
para tentar parar esta obra, porque até então, antes da igreja chegar nesse território, havia trevas. Antes da igreja chegar nesse território, havia demônios, havia espíritos de prostituição, havia espíritos malignos que dominavam aquela área, que amarrava, que manietava aquela área. Jesus disse isso na grande comissão. A partir do capítulo 10 de Lucas, ele vai dizer isso: eu vos dou poder para repreender os espíritos imundos, manietar um valente. Olha, eu procurei entender por que Jesus disse isso, sem antes dizer para eles pregar o evangelho. Porque primeiro prega-se o evangelho, correto? Para quem sabe depois expulsa os demônios, expele os espíritos malignos. Jesus foi na contramão e disse: primeiro vos dou poder. Para quê? Para estabelecer o meu reino, para manietar o valente, para expulsar, para expelir os espíritos imundos. Me lembro aqui de ontem, pastor Edson, na autoridade do Espírito Santo de Deus, disse que Jesus está dando autoridade a esta igreja, ADEM, para expulsar os demônios, para sair, para repelir. Ou seja, eu não consigo entender aonde uma igreja é estabelecida, o demônio faz graça, o demônio dá risada, o demônio faz galhofada, o demônio dá gargalhada. Ou é ele, ou é a gente, ou é ele, ou é nós. Mas Jesus disse em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que a nossa luta, a nossa guerra, a nossa peleja não é contra carne e sangue. Não é contra mim que você tem que lutar, não é contra o pastor que você tem que pelejar, não é contra a pastora que você tem que guerrear. A guerra às vezes é injusta e é infiel. Atira-se, condena-se, bate, guerreia com as pessoas erradas. Enquanto eu e você estiver guerreando carnalmente, verbalmente e espiritualmente, Satanás está batendo palma e dizendo: é isso aí, vai, xinga mais, briga mais, dá na cara dele, puxa o cabelo dela, chama ela disso, chama ela daquilo. Enquanto eu e você estiver guerreando entre nós mesmos, Satanás está ganhando terreno. Mas Paulo vai dizer: não des lugar ao diabo. Deixa eu interpretar esse versículo para você. Quando Paulo diz não des lugar ao diabo, não está dizendo que a pessoa vai ficar endemoniada, incorporada, nada disso, não é isso. A palavra lugar no grego significa topos, topografia, ou seja, espaço, território, domínio. Quando Paulo diz não dê lugares ao diabo, Paulo está dizendo assim: não deixe ele dominar o teu espaço, não deixe ele dominar o teu território, não deixe ele dominar a tua casa, não deixe ele dominar o espaço aonde você está. É interessante que Jesus continua instruindo aos discípulos, Jesus continua orientando, dizendo: eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões e toda a força do mal, oh glória, e nada vos fará dano algum. Serpente é animal traiçoeiro, serpente é um animal ligado, serpente é um animal que se disfarça, serpente é um animal aparentemente manso, mas se tudo é mole, se pisar na bola, ela vai te dar um bote, ela vai te pegar. Escorpião é um animal que na sua cauda tem um veneno. Não se aproxime, porque ele vai te picar e vai te envenenar. Quando Jesus disse assim: eu vos dou poder para pisar sobre serpentes e escorpiões, Jesus está dizendo assim: eu vos dou autoridade para expulsar os falsos, os mentirosos, os caluniadores, aqueles que dizem faça e estão camuflados. Escorpião, veneno na sua cauda, aquele que tem poder de picar e lançar o veneno. Dependendo da qualidade do escorpião, em 6 horas você morre. Jesus está dizendo assim: dou poder
para repreender o veneno. Dou poder para manietar o valente. A igreja cresce. Chega em Atos 9. Você conhece o texto? Lição de escola dominical, para quem gosta. Paulo, a caminho de Damasco, perseguidor, enviava carta de afronta para perseguir a igreja. Já estou encerrando. O texto vai dizer que a caminho de Damasco, ele tem um encontro com Jesus, cai, fica cego. E o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura é para ti recalcitrar contra os meus agrilhões. Você conhece o texto? Deus levanta Ananias, vai a uma rua chamada à direita, ora por ele, ele fica cego durante 3 dias, e aí começa a se desenrolar o ministério na vida de Paulo. Só que você só vai ver Paulo aparecer em Atos 14. De Atos 9 para Atos 14 são 14 anos. Pastor, o que é isso? Não é porque eu fui chamado, não é porque eu fui escolhido, que automaticamente eu tenho que ser ungido. Existe um momento da espera. Deus falou para Paulo: vai, melhor dizendo, para Ananias, vai, ore por ele, eu mostrarei que ele será um vaso escolhido para fazer a minha obra. Eu vou mostrar o quanto ele vai padecer pela minha obra. Sabe o que é padecer? Ser moído. É como se fosse uma cana que entrasse no moinho e ser esmagada até tirar o último caldo. Passa. A igreja vive ameaças, respira ameaça. Só que o texto diz que as igrejas cresciam por um único motivo: porque tinham paz. Se tinham paz é porque não tinha guerra. Se tinham paz porque pairava sobre a igreja a gloriosa presença do Espírito Santo. Volto a repetir: igreja não é ringue de boxe. Igreja não é octógono para um ficar guerreando com o outro. Não é. Pastor, está pesada a palavra. Lá vai. Pesado foi o madeiro que Jesus carregou na cruz e a coroa de espinho que foi cravado na sua cabeça. As igrejas cresciam porque tinham paz, e essa paz habitava. Era uma paz que consolava, que edificava através de quê? Do Espírito Santo. O crescimento da igreja foi tão grande que assustou a todos, e assustando a todos, chegou a esta igreja, a este povo, na casa de um centurião chamado Cornélio. Alcançou a família de Cornélio, alcançou a cura de Enéas. Deus foi crescendo, foi expandindo. Pedro tem uma visão em Jope. Pedro discursa em Cesareia de Filipe. Depois Pedro tem que se defender diante das autoridades em Jerusalém. E foi crescendo, Chega a igreja de Antioquia, uma igreja humilde, pequena, mas que mostrava a qualidade, que mostrava a intenção, a visão profética de Cristo, e expandiu a igreja. Uma das igrejas mais humildes, mas a igreja que mais cresceu. E foi crescendo. Chega no capítulo 12, o rei Herodes chamado assim: eu vou parar com esse negócio, porque a igreja está crescendo. E se a igreja cresce, ela traz algum tipo de prejuízo para o inferno. Não dá, literalmente. Nada contra, irmão, nada contra quem é de outra fé, ou que é de outra religião, ou que tem outro segmento religioso, mas nada contra. Não tem como uma igreja se estabelecendo num lugar aonde tem alguns metros pessoas que descem oferenda para o diabo e a igreja continua parada. Não dá para entender isso. Aonde a igreja é estabelecida num lugar e tem tráfico, tem prostituição, não tem como.
A igreja, ela dá prejuízo ao inferno. E esse prejuízo é evidente. Aonde o texto diz, eu encerro, prometo agora. O capítulo 12, do versículo de número 1, a partir daqui, porque até o capítulo 12, pastor Carlos, a igreja só havia recebido promessa, e ela tinha alcançado um crescimento estrondoso. Aí Deus fala, cresceu, agora eu vou provar. Capítulo 12 começa a aprovação da igreja. E o texto diz, naquele mesmo tempo que a igreja crescia, o rei Herodes prendeu alguns da igreja. Porque a igreja dá prejuízo ao inferno. Só que ele não prendeu a sua igreja, ele prendeu o pastor da igreja. Porque o bispo da igreja de Jerusalém, que era Tiago, e a título de curiosidade, a palavra bispo aqui é o supervisor. Se fosse hoje, seria um pastor presidente, pastor João, o bispo da igreja. Bispo é bíblico, tá? É bíblico, tá aqui. Bíblico. Prendeu o bispo, prendeu o pastor da igreja. Só que Tiago no dia anterior tinha sido morto à espada. E a sentença de morte era esta: já matamos o pastor presidente da igreja de Jerusalém, degolamos ele à espada. Agora o pastorzinho chamado Pedro vai morrer hoje. Por quê? A igreja dava prejuízo. Diga comigo, a igreja, não, tá fraco, diga, da igreja dá prejuízo para o inferno. Diga, a igreja dá prejuízo para o inferno. O bispo da igreja de Jerusalém já foi para o saco. E aí eles pensaram que a igreja ia se expandir, melhor dizendo, ia parar. Matou o pastor, presidente, Tiago, bispo da igreja. Estou sentindo a presença de Deus aqui. Vamos prender alguns e vamos acabar com o segundo. Quem era? Pedro. E o texto diz que agradava alguns judeus. Os judeus ficavam alegres com isso. É agora essa seita de igreja vai acabar. Essa seita de igreja vai acabar. Matou o pastor presidente, prendeu os obreiros, fechou a porta, acabou. Vamos acabar, Matola, vamos acabar com ele, acabou. Acabou a igreja. Só que eles prenderam Pedro em Roma e em Jerusalém. Tinha alguns remanescentes. E esse alguns orava continuamente. Olha o texto. E a igreja fazia contínua oração. Pastor, mas Tiago morreu à espada. A carta de ameaça chegou a Pedro, dizendo: vai para o saco também. Só que o texto diz que a igreja vivia em contínua oração. E eu termino. Essa contínua oração não veio pela perseguição e pela morte de Tiago. A igreja já vinha fazendo isso, orando. Aí eu faço uma pergunta. A carta chegou a Pedro, a notícia chegou, e chegando essa notícia, o texto diz que Pedro foi dormir. Irmãos, quem é que sabe que vai morrer amanhã e vai dormir? Às vezes tem uns... Tá na live, às vezes a gente tem que travar, né? Às vezes tem alguns crentes bobo que passa uma lutinha e já quer entregar a credencial, já quer parar, já quer desistir. Às vezes tem alguém que não olhou para você, que não te deu a paz, você já quer parar, você já quer desistir. Mas a Bíblia diz que Pedro foi dormir.
ele sabendo que ele ia morrer no dia seguinte, mas ele não estava desprotegido, porque tinha uma igreja que estava em contínua. Hoje, quem levanta a mão para receber esta palavra? Pastora Carol, vai dormir, mandou. Pastor João, não se preocupa não, vai dormir, vai tirar o sono do justo, porque enquanto tu está dormindo, o anjo do Senhor está trabalhando. Enquanto tu está dormindo, o anjo do Senhor está dando livramento. Murmurar não vai adiantar nada, reclamar não vai adiantar nada, sair na mão não vai adiantar nada, gingar para a briga não vai adiantar nada, descer dos melhor dizendo, subir no salto não vai adiantar nada, fazer confusão não vai adiantar nada. Pastor, o que adianta? O que adianta é deitar e dormir. Por quê? Porque enquanto a gente dorme, o Senhor está guardando a nossa casa. Tu crê em profecia? Levanta uma mão. Se quiser, levanta as duas. Essa igreja espiritual entende a dimensão, a autoridade que está caindo aqui. Deus está dizendo: enquanto tu está dormindo, descansando, eu estou trabalhando na tua casa, eu estou trabalhando na tua vida. Não vai haver morte, não vai haver guerra, não vai haver tristeza. Enquanto tu dorme, eu estou te dando um livramento. Tem alguém que entende isso aqui? Tem alguém que entende isso aqui? Vai dormir. Só que o anjo do Senhor desceu, quebra, despedaça as correntes e fala: Pedro, aleluia. Pedro dormindo igual um neném. Somos do justo. Pedro, as correntes se partiu. E alguém perguntou: como pode ele sair? 4 guarnição de soldado. Quem já foi militar sabe o que é guarnição, né? 4 guarnição, 4 turnos diários. Cada um desses turnos tinha 4 soldados. Pedro acorda desesperado, bota a sandália nos pés, cinge os seus lombos e segue-me. Irmãos, como rebentou as cadeias, rebentou a prisão. Quando ele fala cingir os lombos, é estar preparado. Calçado é estar preparado. Ele disse: segue-me. Quando ele chegou na casa, que era uma igreja, alguém disse, bateu na porta, e o texto diz, e conheceram a voz de Pedro. Conheceram a voz de Pedro. Quando conheceram a voz de Pedro, alguém lá dentro diz assim: não é Pedro não. Quando eu li isso aqui, eu falei: Senhor, o texto diz que ele bate na porta para abrir. A Bíblia diz que conheceram a voz de Pedro. Só que teve uns que disseram: não é Pedro. O que o Espírito Santo falou no meu coração? Isso aqui é revelação. O Espírito Santo falou assim: mesmo eu realizando milagre, mesmo eu fazendo maravilhas, sempre vai ter alguém que não vai acreditar. Porque alguns ouviram e outros disseram: não é não, parece com ele. Olha, irmão, o pastor da igreja estava pronto para morrer. E agora ele é liberto, o Senhor livra, rebenta as cadeias, rebenta as prisões, cinge os lombos, calçam os pés, segue, vai à porta da igreja. A igreja estava fechada porque estava orando, com medo da perseguição dos judeus. Só que uns ouviram e alguém disse: parece com ele, não é ele. Isso faz entender que nem todos vão conseguir dimensionar o milagre que está sendo liberado. Mas o texto diz que quando abriu a porta, a igreja se alegrou dizendo: o nosso pastor está salvo.
Você não entendeu não. Vou repetir de novo para você. Quando ele bateu na porta, alguém disse: é Pedro. Alguns falam: não, parece que ele. Quando a menina abriu, eles se alegraram. Nosso pastor está salvo. Quem entende isso aqui? Quem entende isso aqui? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando o inferno vem com artimanhas, com pelejas, com guerras para atacar, ele não começa daí de baixo não, ele começa daqui, porque sabe, se enfraquecer aqui, vai enfraquecer aí embaixo. Mas nesta manhã, e já devolvo o microfone a quem de direito, o Senhor está dizendo: eu estou fortalecendo a liderança desta igreja, eu estou fortalecendo o ministério desta igreja. O Senhor está dizendo: nada para uma igreja que ora, nada para uma igreja que ora. Pode prender, pode lançar no cárcere, pode editar leis e decretos, mas a igreja está firme na presença do Senhor. Você que acredita nesta palavra, levante as suas mãos o mais alto que tu puderes e glorifique e exalte, porque hoje tem livramento para mim e para você. Que o Espírito Santo fala melhor no teu coração. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos. Oh, glória. Abra sua Bíblia. Vamos entrar na ceia. Coríntios capítulo 11, verso 23. Todos acharam? Vamos colocar de pé. Acharam? Diz assim o texto: pois eu recebi do Senhor e também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é partido em memória de mim. Da mesma forma, este é meu corpo que é dado por favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre o que beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma o pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vós muitos fracos e doentes, e vários que dormem. Mas
Se nós tivermos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberemos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando for vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, coma em casa, para que quando forem se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto mais, quando eu for lhe darei instrução. Amém, irmãos? Texto conhecido de todos nós, que o segundo domingo do mês nós lemos, toda vez que temos Santa Ceia. E a ceia é algo importantíssimo na vida do cristão. Alô. Eu já disse aqui